Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar sobre razão e proporção, especificamente sobre números diretamente proporcionais. Mas antes de falarmos sobre números diretamente proporcionais, vocês se recordam sobre o que é razão, sobre o que é proporção? E vocês se lembram ainda da propriedade fundamental das proporções? Então, para aprendermos sobre os números diretamente proporcionais, é essencial sabermos todos esses conceitos: razão, proporção e propriedade fundamental da proporção. Então, vamos relembrar. A razão, ela vai ser sempre o quociente entre duas grandezas. Lembrando que quociente é o resultado de uma divisão. Então aqui nós temos duas grandezas. Nós temos duas razões. 1 sobre 1000, que ao ser transformado em um número decimal, ela fica 0,001 ou 1 milésimo. E temos outra razão, que é 50 sobre 50.000, que também, ao ser simplificada ou ao ser transformada em número decimal, ela vira 0,001. Notem que nós temos duas razões com números diferentes, porém elas são iguais, porque ao serem divididas, elas nos fornecem os mesmos resultados. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essas duas razões são proporcionais, ou seja, que a igualdade entre duas razões é chamada ou denominada de proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos sempre deve ser igual ao produto dos meios. Então, essa é a propriedade fundamental da proporção. Então, razão é a relação entre duas grandezas, ou o quociente entre duas grandezas. Proporção é a relação entre duas razões, é quando duas razões dão o mesmo resultado, por isso elas são proporcionais. E a propriedade fundamental da proporção é que o produto dos extremos sempre será igual ao produto dos meios. Então aqui nós temos uma situação onde esses valores são diretamente proporcionais. Veja que na primeira coluna eu tenho números que representam uma grandeza que é o tempo em minutos. E na segunda coluna eu tenho a altura da água em centímetros. Então essa tabela representa uma torneira que está aberta para encher um determinado reservatório. E de tempos em tempos, a altura da água no reservatório ela é medida. E os resultados dessas medições encontram-se registrados na tabela a seguir. Então, vamos imaginar que eu deixei a torneira aberta, ligada, 10 minutos. Então, ela encheu o reservatório até uma altura de 12 centímetros. Se eu aumentar o tempo, o que vai acontecer com essa altura? O tempo também vai aumentar, certo? Então, 15 minutos, a altura da água no reservatório passa a ser de 18 centímetros. Se eu colocar todos esses valores, se eu pegar cada valor do tempo com o seu respectivo valor da altura e transformar todos esses valores em razões e simplificar todas essas razões, eu vou perceber que elas terminam com o mesmo resultado, tá? Que é 5/6. Isso significa que todos esses valores são proporcionais. Portanto, quando isso acontece, quando os números da primeira coluna são proporcionais aos valores da segunda coluna, eu digo que esses números, eles são diretamente proporcionais. Portanto, os números proporcionais, os números racionais x, y e z, eles serão diretamente proporcionais se, quando a gente for fazer a razão entre os números racionais A, B e C, eles derem o mesmo resultado. Neste vídeo, nós falamos sobre números diretamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!